Hoje nós vamos receber aqui a nossa querida Tereza Pérez. Recentemente, ela assinou o livro Direção, que é publicado pela Moderna em parceria com a Fundação Santiliana. E se quiser se aprofundar, pode também aí ouvir os podcasts, tá bom? Seja muito bem-vinda, Tereza. Pelo convite. Tudo Prazer bem? estar aqui com vocês. Estamos muito felizes com a sua participação. Agora o palco é todo seu. Obrigada. Vamos lá. Bom dia. Olá a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês e poder conversar sobre temas que fazem parte do nosso trabalho cotidiano na educação. Falar sobre gestão, direção e coordenação escolar. E para falar sobre esse tema, eu fiz um recorte do acompanhamento das aprendizagens, porque o acompanhamento demanda da gestão, seja da escola, seja da rede, uma atuação coerente e intencional que impacta na estrutura e no funcionamento das escolas e na vida de todos os que pertencem à comunidade escolar. Se a escola é lugar de ensinar e aprender, o que podemos e precisamos fazer para que esses processos ocorram da melhor forma possível? Vamos iniciar analisando os dados de distorção idade-ano, ou idade-série, que são os resultados justamente do não acompanhamento das aprendizagens. Então, a distorção idade-série mostra a proporção de alunos com mais de 2 anos de atraso na relação ano escolar-idade. Isso é calculado pelo censo escolar, e essa diferença é fruto das reprovações, salvo alguns estudantes, claro, que não ingressaram na escola na idade esperada. Então, no Brasil, a criança deve ingressar no primeiro ano do ensino fundamental aos 6 anos de idade, permanecendo até o 9º, com a expectativa de que conclua esses estudos da modalidade até os 14 anos. Então, esse gráfico que vocês estão vendo de distorção idade-série, segundo o INEP, né, estão vendo aqui, vocês vão ver, nessa parte mais escurinha, são os meninos, o verde mais escuro, e o mais clarinho, as meninas. E notem que no 6º ano e no primeiro ano do ensino médio, a distorção idade-série é mais intensificada, né? Então, segundo o INEP, essa taxa de distorção idade-série é de 22,7% nos anos iniciais do ensino fundamental e 26,2% no ensino médio. Além disso, a proporção de alunos do sexo masculino nessa situação é maior do que do sexo feminino em todas as etapas de ensino. Então, a maior diferença entre os sexos é observado no 6º ano do ensino fundamental, que a taxa de distorção é de 28,2% para os meninos e 16,8% para as meninas. Então, o gráfico de acompanhamento dessa progressão escolar nos informa sobre essas taxas, considerando a questão do sexo. O que ocorre com essa passagem de um segmento para o outro? Evidencia a falta de planejamento conjunto entre os segmentos? Por que os meninos atingem índices superiores de distorção idade-série? Será necessidade de trabalho, falta de identificação com o ambiente escolar, amadurecimento diferenciado das meninas? Tudo isso são questões que nós precisamos ter na escola e identificar o que está ocorrendo. Provavelmente a questão do planejamento de um segmento para o outro precisa ser intensificado. O outro gráfico que eu quero mostrar, que é o acompanhamento da progressão, que também nos informa sobre a questão de raça. Vejam o que ocorre. Porque, olha, pretos e pardos, veja aí, olha, a cor preta e parda é o verdinho, o segundo, né? Tem um branco e depois verde, o verde um pouquinho mais claro. Por que eles atingem índices superiores de distorção idade-série? Por que tantos não declaram a cor? Por medo, muitas vezes. O racismo é existente e negado pela maioria dos professores, pela maioria dos brancos. Mas o racismo existe e produz acirramento nas desigualdades. E daí a importância das políticas afirmativas dentro das escolas. Então, é preciso ter consciência da necessidade de uma atuação
antirracista que combata os preconceitos, narre e valorize a história e a produção dos negros nesse país e no mundo. Então, os dados apresentados indicam que os estudantes que se encontram em distorção e idade de ano não tiveram apoio suficiente na escola para que pudessem ser aprovados. Ensinar e aprender é compromisso da escola, não é da família. A família cabem outros ensinamentos. Então, as famílias com grau mais elevado de escolaridade podem auxiliar os seus filhos em algumas dificuldades que eles encontram de aprendizagem. E, em geral, podem oferecer mais acesso a bens culturais. Mas as famílias com baixo grau de escolaridade pouco podem auxiliar nesse sentido. E, muitas vezes, em função do racismo histórico, são as famílias dos estudantes pobres e pretos que têm menos condições de oferecer apoio. Então, além dos prejuízos pessoais, a distorção idade de ano tem alto custo. Então, vamos dar uma olhadinha rápida no custo das reprovações. Por essa tabela, vocês vão poder identificar. Então, tem o número de matrícula, o índice de distorção idade série, o número de alunos em distorção idade série, o custo aluno, que aí é o custo aluno anual. Esse aluno já repetiu pelo menos 2 vezes, então isso multiplicado por 2. Então, à luz desses dados, a gente pode afirmar que o Brasil investiu cerca de 52 bilhões na baixa autoestima, na crença das famílias que seus filhos não servem para estudar, na desvalorização do conhecimento, na diminuição das oportunidades de trabalho. Então, precisamos e podemos batalhar junto às secretarias de educação condições para realizar grupos de apoio para aqueles que precisam de mais oportunidade, para que eles possam seguir aprendendo sem reprovações. Então, uma outra decorrência desse cenário é o abandono da escola. Felizmente, hoje, há uma preocupação em identificar e resgatar essas crianças, adolescentes e jovens que estão fora da escola, ajudando-os a voltar à sala de aula. E a metodologia buscativa criada pelo Unicef é um bom exemplo disso. Hoje, há cerca de 1 milhão de crianças e jovens fora da escola. Bom, agora nós fazemos um outro exercício, um exercício de alteridade, nos colocando no lugar de cada ator para podermos compreender melhor as implicações dos nossos atos. Imagine a seguinte situação: você produziu um texto e apresentou o seu grupo de trabalho e ficou esperando algum retorno. Possibilidades: ninguém falou nada, 2 colegas comentaram que acharam legal, uma colega disse que tem algumas sugestões a dar, outra colega disse que gostou muito do texto, que fez pensar em coisas das quais ela ainda não tinha pensado. Qual é a sensação que vocês têm diante dessas reações? Então, queremos que prestem atenção em nossas produções, nos ajudem a melhorar. É nesse tipo de relação nos sentimos cuidados, orientados, provocados a melhorar. Então, ocorreu uma contribuição que partilhou de uma estrutura de fazer cada vez melhor. Então, é isso que a gente tem que colocar na escola, esse sentimento de pertencimento. Então, vai ser diferente com os estudantes? Vocês podem estar pensando, numa classe de 30 alunos, como que eu vou fazer isso? Como olhar para cada um, para cada uma? Não são só as produções, há conflitos a lidar, falta de material, ciúmes, agressões, enfim. Mas, numa concepção de educação integral, as questões de relacionamento não estão à parte dos aprendizados relacionados ao desempenho acadêmico do estudante. É a avaliação formativa. Ela precisa ser constante. Não se dá apenas por notas. Acredita-se que a avaliação se dá no processo de diferentes formas e é fundamental pensar na importância de um clima escolar saudável para a qualidade das interações dentro da escola.
Então, com um olhar permanente, é possível observar todos os diferentes momentos, agindo individualmente ou em grupo. Isso gera melhores condições para as aprendizagens, para o acompanhamento dessas aprendizagens. Então, podemos começar com a elaboração de regras de funcionamento por professores, coordenadores, estudantes. Quais serão as regras e como elas serão observadas? E quais as implicações do não cumprimento dessas regras? As regras não são só para os estudantes, as regras devem valer para todos. Não dá para a gente colocar a culpa no outro, é para todo mundo. A participação na elaboração conjunta gera coerência entre o discurso e a prática, gera comprometimento. Então, a qualidade das interações, do saber ouvir, saber falar, dialogar, conhecer os diferentes repertórios, trazer alegria para a sala, propor temas que façam sentido para os estudantes, acolher temas trazidos por eles, utilizar o espaço fora da escola, fomentar a razão entre os saberes locais e universais, realizar pesquisas, projetos, explorar as artes. É nesse clima que o acompanhamento das aprendizagens possibilita refletir sobre o que se aprendeu e demanda um exercício de metacognição, que é essencial a esse desenvolvimento integral, pautado na autoavaliação, em conjunto, lógico, com as observações da professora, do professor, dos colegas da classe, e possibilita ajustar os caminhos, identificar aspectos positivos e quais os desafios que são necessários de se enfrentar. Agora vamos falar do acompanhamento do ponto de vista das famílias. Dialogar com as famílias sobre os avanços e necessidades de seus filhos aproxima a família da escola, gera respeito ao trabalho da escola, possibilita conhecer o contexto familiar, o que humaniza a relação com os estudantes. Todos se sentem cuidados por fazerem parte de uma rede de proteção que incentiva e contribui para que o estudante prossiga nos estudos e valorize o conhecimento, o aprender constante como uma necessidade da vida em sociedade, né? Então, agora vamos falar do ponto de vista do professor. Então, para o professor, para acompanhar as aprendizagens, é preciso ter instrumentos de avaliação, saber o que se espera e identificar a evolução e ter a intencionalidade da avaliação. O professor observa, registra como está cada estudante, não precisa ser tudo ao mesmo tempo, todo dia. As anotações são feitas ao longo do mês. Essas anotações indicam onde, o que e quem precisa de mais investimento. Esses registros geram tabelas sobre o andamento da turma e permitem uma atuação em busca de maior equidade na nossa atuação. O coordenador, de posse dessas tabulações de cada turma, ele tem melhor condição de planejar o horário de trabalho pedagógico, definir pautas individuais e coletivas, abrir possibilidades para que o professor contribua com o outro, indicar necessidades de um grupo de apoio para as crianças que estejam com dificuldade, por exemplo, em leitura e escrita. O coordenador, ao fazer o acompanhamento das turmas, ele provoca o olhar para cada estudante e para cada turma. Gera, no horário de trabalho coletivo, pautas que fomentem a troca entre os professores, dicas, observações, estudos, análise do que foi feito e do que pode ser feito. Esse movimento é similar àquele sentimento de pertencimento, de cuidado, de atenção, de cooperação. E por isso é essencial que nos coloquemos sempre como eternos aprendizes. Se o professor, a professora, considerar que tal olhar é para identificar erros, recriminar, ou se o coordenador utilizar esse recurso para ridicularizar o professor, a professora, não teremos saída para a educação. Quem não se colocar no papel de aprendizagem e colaboração constante deve mudar de profissão. A educação demanda pessoas dispostas a aprender continuamente, e cooperar significa trabalhar junto. Para o gestor escolar, vamos ver como é que fica.
Uma direção da escola com dados consistentes, ela dialoga com os técnicos da Secretaria de Educação sobre as necessidades de encaminhamento. Os técnicos da Secretaria, quando conhecem essas demandas das diferentes escolas, podem definir em conjunto quais providências precisam ser adotadas na rede. Também ocorre da Secretaria já ter um diagnóstico do que precisa ser feito e convidar os gestores escolares para debater o caminho dessa implantação. Então, uma gestão democrática ela não se realiza se não for participativa, com foco na aprendizagem de todos e todas. Para os secretários e técnicos da Secretaria, estar atento às aprendizagens é gerar condições para que todos aprendam. Então, as decorrências da não aprendizagem geram ondas de insucesso, desprestígio e desperdício de inteligências, muitas que temos no país, e também de dinheiro. Então, toda gestão gera um modelo de funcionamento para atingir os propósitos esperados. E hoje temos os currículos como fios condutores desses propósitos, mas eu fiz esse exemplo da distorção idade-série com a intenção de apresentar um modo de funcionamento de uma gestão democrática e os impactos na estrutura na vida de cada um dos participantes. E, a grosso modo, a gente pode dizer que nós temos 4 tipos de gestão: autoritária, meritocrática, democrática e o modelo sem compromisso com a função social da escola. Então, numa gestão autoritária, o gestor, a gestora, é quem manda. E o princípio é formar para a obediência, todo mundo tem que obedecer. E obedecer é aceitar sem questionamento, é ser regido por normas externas. Então, uma gestão com essas marcas valoriza o aprendizado da heteronomia. Se os resultados são bons, o gestor chama para si o mérito. Mas se os resultados são ruins, ele se cala e responsabiliza os outros. A gestão meritocrática favorece as pessoas que melhor correspondem com as expectativas e deixam de lado aqueles que não atingem o que é esperado. Favorecer e privilegiar quem alcançar o mérito, os melhores resultados. Então, uma gestão com essa marca valoriza práticas individualistas, competitivas no ambiente escolar e assim se distancia da garantia de direitos, da educação de qualidade e de valores como empatia e equidade. Já a gestão democrática, ela favorece a participação de todos nas diferentes instâncias de tomada de decisão, para que todos e todas se corresponsabilizem pelos propósitos esperados, pelos resultados atingidos. Uma gestão democrática forma para a participação, para a escuta, para a distinção, para a cooperação, para a comprovação e para a construção coletiva. Uma gestão democrática, ela busca a autonomia, a solidariedade, a equidade. E, por fim, a gente tem a gestão sem compromisso, que é bem comum. Uma gestão sem compromisso, cada participante age como quiser. Não há planejamento, não tem propósito a buscar. Então, essa frouxidão na gestão não estimula a reflexão sobre o trabalho, nem o comprometimento com as aprendizagens. Fortalece posturas descomprometidas, sem propósito, sem sonhos. Em uma rede ou escola, não há um só tipo de gestão. Há um mix de tudo, com maior intensidade de um ou de outro para gerir. E muitas vezes nós assumimos posições na gestão sem termos a consciência clara das consequências educativas que estão ocorrendo. As 10 competências gerais da base devem ser ponto de partida para a reflexão sobre a gestão e a coordenação escolar. Mas, para contribuir com essa reflexão, vocês podem buscar nos livros que estão na mochila, os livros produzidos pela comunidade educativa SEDAC, em parceria com a Fundação Cetiliana e Editora Moderna. Tem a BNCC
na prática da gestão pedagógica, a direção para os novos espaços e tempos da escola e a relação escola-família. Nesses livros, há várias orientações para auxiliar e desencadear o debate. A reflexão sobre a prática pedagógica democrática dos educadores na escola. A gestão democrática e participativa é um posicionamento político, pedagógico e tem decorrência direta sobre todas as instâncias de tomada de decisão. Da sala de aula à secretaria, a gestão democrática abarca conceitos, valores e procedimentos coerentes com a sociedade mais justa e solidária, que prima pela igualdade de direitos e por atitudes que visem a equidade. Sabemos que o aprender está diretamente relacionado às oportunidades. Experiências que vivemos cotidianamente e a essência do aprender, do desenvolver competências, está na resolução de problemas. E a busca de soluções em conjunto é mais satisfatória do que tentativas individuais. Não somos os únicos saberetas do planeta. Sabemos que as pessoas da escola sozinhas não mudarão o país, mas podem, por meio de uma gestão democrática e participativa, com o uso de metodologias adequadas, ser um espaço de vivência democrática, de participação, de desejo de transformação, de valorização de competências em busca de uma sociedade mais justa e menos desigual. É preciso confiar na própria capacidade de transformação e na enorme potência de aprendizagem das crianças, adolescentes, jovens e adultos. Bom, acho que era esse o meu recado de hoje. Karina, você tem alguma complementação a fazer? Tereza, foi muito boa essa sua palestra, muito bacana essas ideias, essas reflexões que você trouxe aqui para o nosso público, né? Eu tenho certeza que coordenadores, diretores tiveram muitos insights que vão poder colocar na prática, no seu cotidiano e implementar boas ações e conquistar aí a equidade. Muito bacana. E eu agradeço essa sua parceria com a Moderna, principalmente na elaboração de importantes conteúdos para a formação dos professores. Obrigada, Karina. Obrigada. Eu quero ainda lembrar a vocês que vocês poderão baixar os livros que nós comentamos aqui no site da Fundação Santiliana e ouvir os episódios do podcast na escola. Agora com você, Ivan. Karina, primeira parte do dia está completa. Sempre bom ouvir as ideias da Tereza Pérez, que é uma amiga nossa da Moderna de longa data. Antes de a gente fazer o nosso sorteio, vamos a alguns recados, certo? Mais tarde, então, a partir das 18 horas, lembrem-se, 18 horas, teremos a última parte das nossas palestras para o Planejar 2023. E está imperdível. Queríamos aproveitar o momento com a gestão, com vocês, e reforçar o nosso compromisso com a educação pública de qualidade e com o dia a dia das redes de ensino e das escolas públicas. Acreditamos que a parceria e o compromisso com quem faz a educação acontecer é essencial para bons resultados com os nossos alunos. Convidem, então, as equipes de vocês para participar do evento hoje à noite, a partir das 18 horas. Abrimos mais uma cota de inscrições para celebrar o sucesso do primeiro dia do nosso evento. Foi um evento histórico para a gente, com um sucesso de audiência incrível. E olha, Ivan, que notícia boa, hein? A gente está gostando muito da participação de todo mundo aí no chat. E vamos olhar aqui para as perguntas que foram trazidas aí do público para a Tereza. Tereza, olha só, tem uma pergunta aqui. Como você vê esse trabalho colaborativo entre o coordenador e o gestor acontecendo na prática da escola? Pode nos dar alguns exemplos? Sim, eu acho que, bom, eu já trabalhei bastante em escola, né? Então, o coordenador, de posse dessas informações, ele dialoga com o diretor e vão combinando quais são as possibilidades de organização
da hora de trabalho coletivo, da possibilidade de organização de grupos de professores, de recursos, né, recursos materiais que são necessários, o que tem na escola, o que a gente pode buscar fora. Então, o diálogo entre o coordenador e o diretor é muito potente nessa dupla gestora de conduzir para atender essas necessidades de aprendizagem. Então, tem várias possibilidades, né? Aí, para o coordenador, em conjunto também com os professores, então, organizar essas duplas, organizar a observação em sala de aula, um professor registrar o trabalho de outro para dialogar, filmar esses trabalhos para poder discutir, para ver como é que pode ser feito melhor, dialogar sobre uma criança, sobre um jovem, saber o que está acontecendo, ver possibilidades de dialogar com a família, o que passa, o que podemos fazer em conjunto. Então, é um espaço que precisa ser muito bem preservado para que haja ações imediatas a serem tomadas, né? Então, isso deve ser, esse diálogo do diretor e coordenador deve ter uma regularidade muito grande, do mesmo jeito do coordenador com a equipe de professores, para potencializar o uso da hora de trabalho coletivo, né? Além desse diálogo, né, fora do contexto intencional, a gente pode promover momentos de discussão entre os pares, né? Sem dúvida, é fundamental. Quer dizer, o que a gente sabe hoje é que não adianta a gente vir com propostas de cima para baixo e fazer com que todo mundo obedeça. Os professores não obedecem, do mesmo jeito que os estudantes também não obedecem. Então, o que a gente sabe hoje é que o contexto escolar necessita desse diálogo constante dos professores com os estudantes, de momentos de assembleia, de momentos de grupos de encontro, de debate, de definição coletiva, para saber como é que a gente faz para melhorar. Porque todo mundo quer melhorar, né? Ninguém quer piorar, todo mundo quer melhorar. E acho que uma coisa importante de ser falada é que a escola, uma escola assim, ela ganha vida, ela fica mais divertida. O nosso trabalho é muito puxado dentro de uma escola, é muita demanda. Então, como é que a gente faz para tornar isso também um prazer de ser feito? E é com a colaboração que vem esse prazer, esse pertencimento, esse cuidado, né? Muito bacana. E hoje a gente falou aqui sobre a avaliação formativa. E eu vi ali que tem uma outra pergunta sobre esse assunto. Você tem exemplos de processo de avaliação formativa? Nós estamos tão preocupados com os resultados da avaliação externa, não precisamos priorizar essas aprendizagens? Sim, eu até trouxe alguns exemplos. Eu não sei se a gente pode projetar. Tem alguns exemplos. Esse é um exemplo de avaliação formativa bem interessante, porque eu tenho aqui os aspectos pessoais. O que é? A criança ou o jovem fala qual é o objetivo dele de melhora ao longo dos anos, o que ele precisa melhorar. E aí ele escreve esse objetivo, né? Do mesmo jeito, em relação às aprendizagens em língua e matemática, ele escreve no que ele tem que melhorar. Os colegas também, como é que está a interação dele com os colegas, a competência nessa interação com o mundo físico. Ele escreve o objetivo. E em relação à família também, o que ele precisa melhorar em relação com a família, na colaboração dos deveres de casa, na competência do diálogo, enfim. Logo no primeiro trimestre, então o aluno, aquele azinho é o aluno, ele faz uma avaliação de como ele está em relação àquele objetivo. Depois, a escola faz a avaliação e depois a família, e é assinado. Então, trimestralmente, tem um certo diálogo sobre essas questões que todo mundo assina e vai acompanhando ao longo do ano. Isso é uma ótima avaliação formativa, que vem da criança, dessa autoavaliação da criança e dos propósitos que ela se coloca. Ter outros exemplos. Esse é um questionário, por exemplo, para análise do trabalho em grupo. Então, quando você... isso foi num contexto de um exemplo de matemática. Então, olha, pensando no trabalho em grupo realizado sobre os gráficos, como você avaliaria o seu processo no grupo? Então, é o aluno que vai escrever, se ele foi muito produtivo ou pouco. Ele explica a resposta escolhida.
por que ele foi produtivo, por exemplo. Como foi a participação dos outros membros do grupo. Então, isso tudo é uma reflexão sobre o próprio processo. Tem outro ainda, tem alguns. Esse é importante para os professores pensarem, por exemplo, como que o aluno participa, o que significa participar bem num trabalho em grupo. Tem outro? Então, se não faltar aos encontros, contribuir com as ideias e dar opiniões, enfim, aí o professor também faz uma reflexão sobre esse trabalho. E, por fim, queria mostrar aquilo que eu falei da tabulação de cada turma e de... Pode colocar... aqui é uma avaliação em relação a uma reescrita, por exemplo, que tem a avaliação, a autoavaliação e a avaliação da professora. Então, por exemplo, contou todas as partes importantes do conto, escreveu a história de maneira clara e organizada, respeitando a ordem dos acontecimentos. Então, o próprio aluno se autoavalia e a professora faz uma avaliação, e aí há o diálogo entre um feedback de um e de outro, né? E agora sim, acho que viria o outro exemplo que eu tenho, por exemplo, a professora, ela põe o nome dos estudantes e fala o que ela quer da leitura, da escrita e da produção escrita, por exemplo. Então, ela identifica que eu tenho alunos que pedem ajuda e outros que já estão com outra condição. Se ela faz isso para uma turma, outra e outra e outra, ela tem um conjunto de turmas. Então, ela vai ter a turma 1, 2, 3, 4 e 5, e vai ter um gráfico do que ela pode fazer para a escola. Então, fica evidente que ela precisa, por exemplo, não tem preocupação ortográfica, então ela precisa investir na questão da preocupação ortográfica, não escreve fazendo revisão de texto, precisa investir na revisão de texto. Então, no trabalho, junto com o diretor, o coordenador, fala, olha, essas são as questões principais e eu também tenho alguns alunos que estão precisando de ajuda. Então, nós temos essas duas questões, revisão de texto e preocupação ortográfica. Nós precisamos aprofundar os estudos sobre isso, o que a gente vai fazer, e precisamos montar um grupo de apoio para esses alunos que estão pedindo ajuda, para que eles não percam o pé, né? Não percam o fluxo da aprendizagem. Então, acho que esses são alguns exemplos que dá para ter uma ideia geral. Eu acho super importante trazer esses exemplos, porque modeliza, né, para boas práticas, para que os professores, os coordenadores possam se inspirar e usar esses modelos para uma avaliação próxima da sua necessidade, né, Sim, Tereza? Isso mesmo.